Vídeo aí, dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre a dor lombar, né, ou lombalgia, né, enfim. E aí o foco desse vídeo vai ser a gente falar sobre a dor lombar de origem idiopática, né, ou a dor lombar não específica, beleza? E alguns conceitos que são importantes quando a gente pensa nessa dor lombar de origem não específica, tá? Então o foco aqui desse vídeo vai ser a dor lombar não específica. Só que antes a gente precisa entender que a gente também tem as dores lombares, que a gente chama de dores lombares específicas, que são aquelas que têm uma causa específica, né? Então, em relação à classificação da dor lombar, quando a gente vai fazer a classificação da dor lombar, a gente pode classificar os pacientes em duas grandes classes, né? Então, a gente tem as dores lombares específicas, que são aquelas relacionadas a causas, por exemplo, estruturais, né? Então, essas específicas a gente tem uma causa, né, para o problema, para a dor lombar. E elas podem estar relacionadas, por exemplo, a fraturas, podem estar relacionadas com problemas relacionados a problemas oncológicos, então posso ter um tumor, posso ter, sei lá, um câncer, né, enfim. Escoliose, a gente viu que a escoliose é uma alteração postural tridimensional que vai afetar a coluna em 3 dimensões, né? Tanto em questão de inclinação, né, no plano sagital, frontal e também plano coronal. A gente também tem infecções, né, que podem acometer e gerar dor nessa região. A própria gestante, né, que tende a ter um aumento das curvaturas, né, esse aumento das curvaturas e a sobrecarga também na região da coluna tende a aumentar a dor e pode gerar dor na região lombar. Problemas degenerativos como osteoporose, doenças reumáticas, né, então, por exemplo, artrite reumatoide, dentre outros aí, tá? E também, né, a gente pode puxar aqui uma setinha aqui para uma em especial, que são as radiculopatias. Então elas tendem a ser dores lombares, né, causadas por compressão nervosa. Então, sempre que a gente fala de uma radiculopatia, a gente está falando de alguma compressão nervosa, beleza? Então pode ser por uma herniação ou alguma coisa nesse sentido, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas radiculopatias, mas só puxando aqui que elas também fazem parte dessas dores lombares mais específicas. E a gente também tem as dores lombares não específicas. Então a gente tem a dor lombar não específica, certo? Quando a gente pensa nessas duas, né, a dor lombar específica e a dor lombar não específica, a gente tem que as dores lombares específicas, elas vão corresponder a uma pequena parte, né? Então cerca de mais ou menos até uns 10% das dores lombares, elas são específicas, né? Deixa eu colocar aqui do ladinho. Então mais ou menos 10%. Cerca de 90% das dores lombares, elas vão ser classificadas como dor lombar não específica, porque a gente não vai ter uma causa estrutural que realmente cause, né, seja um motivo para a gente associar com aquela dor, tá? E para a gente entender essa dor não específica, que seria uma dor sem uma causa definida, a gente precisa entender um pouquinho sobre algumas coisas relacionadas à própria dor, né? Então eu vou fazer um vídeo sobre educação em dor, mas é importante a gente entender um conceito que é o modelo biopsicossocial. Então, o conceito de modelo biopsicossocial. E quando a gente fala no modelo biopsicossocial, a dor entra nisso, né? Então, a dor, ela envolve um aspecto bio, né? Esse aspecto bio está relacionado ao biológico mesmo, né? Então, estrutural ali. Psico, então problemas psicológicos e o social. E aí a gente tem 3 esferas que vão interagir umas com as outras, né? Então a gente pode fazer aqui, a gente fez aquele desenho, né? A gente tem um aspecto bio, eu tenho um aspecto psico. Opa, deixa eu tentar fazer meio que do mesmo tamanho. A gente tem uma esfera social.
Então essas três esferas, elas vão estar interagindo, né, na vida de um paciente e elas podem estar relacionadas com a dor que esse paciente sente, né? E aí a gente pode ter diferentes perfis de pacientes, né? Então eu posso ter um paciente A, por exemplo, né? A gente viu até um exemplo disso na aula também. Então eu posso ter um paciente A e um paciente B. Ambos esses pacientes, eles têm dor lombar. Só que a dor lombar do paciente A, ela tem aqui um componente bio, normal ali. Ela tem um componente psico aumentado, então ela tem um componente psico bem forte ali. E ela tem um componente social. E aí eu vou fazer a anamnese com esse paciente, né? A gente vai falar sobre a anamnese depois, mas, por exemplo, ele vai relatar que ele teve uma perda recente, né? Enfim, ele está passando por problemas, ansiedade, depressão. Então, esse fator psíquico, ele pode ser predominante. Da mesma forma, eu posso ter um paciente B, onde o fator... deixa eu só fazer aqui as bolinhas. Onde o fator social, ele vai ser o predominante, né? E eu posso ter um paciente C também, né? Só fiz o A e o B, mas eu posso ter um paciente C, onde o fator bio, né, o fator estrutural, ele vai ser o dominante, tá? Então, quando a gente pensa no modelo biopsicossocial, basicamente, né, a gente está falando de uma avaliação ampla do paciente, né? Então, eu não vou avaliar só a parte de estrutura, né? Eu não vou focar só em ficar, por exemplo, fazendo palpação, teste de função, enfim, essas coisas. Eu vou avaliar com questionário para ver se ele tem algum tipo de depressão, se ele tem sintomas de ansiedade, né? E se ele tiver, é importante, né, nesse caso, se eu ver alguma coisa psico, né, que seria uma yellow flag, a gente vai falar das bandeiras depois. É importante eu fazer um encaminhamento, né? Então essa abordagem ela precisa ser uma abordagem multiprofissional ali, né? Multidisciplinar, né, que a gente fala. Então eu preciso de um psicólogo, né, se for social ali, enfim, não sei, você vai precisar de um outro profissional para estar auxiliando nesse processo, beleza? Quando a gente fala do bio, daí o bio, né, a gente como fisioterapeuta, a gente pode auxiliar, tá? Então basicamente seria isso, né? E aí a gente tem, né, forma a gente avaliar, né, esse paciente dentro desse modelo biopsicossocial. Então, cada variável, né, o que é importante, cada variável dessa aqui, então isso aqui são variáveis, né? Então, cada variável tem um peso, isso que é importante, cada variável tem um peso, e esse peso, né, eu preciso avaliar de acordo com o paciente. Então, eu preciso ver qual o peso de cada variável para a dor que o meu paciente tem. Será que essa variável biológica é a principal? Será que a variável psicológica? Ou será que é a variável social? Então a gente precisa avaliar isso, tá? O bio aqui ficou um pouquinho menor, deixa eu só aumentar ele, que é tudo do mesmo tamanho. Imagina que os três são do mesmo tamanho. Então é isso. Esse aqui é um pouquinho abstrato, né? A gente está falando de conceitos, né? Então realmente é difícil a gente falar de uma forma meio direta, né? Mas é importante a gente começar a entender isso, né? Porque antigamente a gente tinha um modelo, a gente chamava de modelo biomédico, né? Então a evolução dos modelos, então a gente tinha um modelo biomédico. O que é o modelo biomédico, né? Então eu avaliava lá o paciente, eu via que ele tem, por exemplo, uma diminuição de ADM de alguma coisa. Então eu falava que essa diminuição de ADM era a causa da dor lombar. Então eu avaliei esse paciente, eu vi que ele tem uma coisa, e aí essa coisa estrutural, que ele tem essa diminuição de ADM, eu associava com essa dor lombar. Então eu falava, você tem dor lombar, né, porque você tem uma diminuição da amplitude de movimento, né? Enfim, uma rigidez, sei lá, uma fraqueza, tá? E aí hoje em dia a gente sabe que, né, a gente tem um monte de coisa, né, biopsicossocial, que geram essa dor lombar, certo? A gente tem vários fatores que influenciam uma dor lombar. E esse modelo aqui é o modelo biopsicossocial. Biopsicossocial. Então é uma coisa nova, a gente está aprendendo a lidar com isso, mas é uma coisa que com certeza vai ficar aí, né? O que a gente tem de mais atual ali em relação ao tratamento. Tá? Então o modelo biomédico, aqui no modelo mais antigo, né? A gente tem uma causa-efeito, e o modelo biopsicossocial, esse modelo que a gente tem várias variáveis ali influenciando. Então, basicamente seria isso. Isso é questão de conceito, beleza? Então, classificação da dor lombar, a gente tem a dor lombar específica, que é aquela relacionada a um problema estrutural ou alguma coisa como um tumor, né? Enfim, uma infecção, né? Então, alterações estruturais mesmo que tem uma causa. E a não específica, que a maioria, 90%, é sem uma causa definida. E aí, quando a gente pensa num paciente com dor lombar não específica, é importante a gente avaliar
esse paciente dentro do modelo biopsicossocial, beleza? A gente também pode classificar essa dor lombar em relação ao tempo, né? Então, a classificação da dor lombar em relação ao tempo, a gente tem as dores agudas, a gente tem as dores subagudas, né, que a gente pode dizer, e as dores crônicas. A dor aguda, geralmente ela tende a durar menos de 4 semanas. Tende a diminuir menos de 4 semanas. A subaguda a gente coloca ali de 4 a 12 semanas. E dor crônica a gente considera uma dor superior a 12 semanas, né? Ou 3 meses. Beleza? Então qualquer dor que dure por mais de 3 meses de forma contínua ali, a gente chama de dor crônica. A dor lombar não específica, né? Se a gente for olhar dentro da literatura, né, a gente tem dados que mostram que a dor lombar ela tende a diminuir dentro de um período de 6 semanas. Então, se o paciente começa a ter uma dor lombar, né, mesmo que ele não faça nenhum tipo de tratamento, essa dor tende a diminuir dentro de 6 semanas. Isso é o que a gente chama de histórico natural da doença. Então, a gente tende a ter uma diminuição da dor dentro desse período, histórico natural da doença. Tá? Só que alguns pacientes, eles não melhoram dentro desse período. E aí, eles vão chegar a ter um processo de agudização da dor. Então, esse paciente ele pode desenvolver uma dor crônica. E a dor crônica, né, a gente vai falar um pouquinho sobre, mas ela está relacionada com alterações, né, no mecanismo de dor, a gente chama de nociplástico. Uma dor... É a dor nociplástica, né, que é aquela dor que vai gerar uma alteração no processamento da dor. Beleza? Então, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, porque é um pouco mais complexo, né, a gente lidar com um paciente que tem uma dor crônica. Beleza? Bom, então continuando, a gente falou um pouquinho sobre conceitos aqui, né, sobre classificação, vamos falar sobre a dor lombar não específica, né, então a avaliação do paciente que tem uma dor lombar não específica, que é o nosso foco ali principal, tá? Então a gente vai falar sobre a avaliação. E uma coisa que a gente falou bastante, que a gente viu, né, que o foco da nossa avaliação não vai ser em encontrar estruturas, né, porque a gente está falando de uma dor. Eu vou colocar aqui, avaliação, paciente com dor lombar não específica. Então, por exemplo, eu vou fazer palpação, eu vou fazer testes, né, enfim, testes de força, testes de função, testes de amplitude de movimento, só que o foco não vai ser tão grande em estrutura, né, porque muitas vezes eu não vou encontrar uma causa para aquela dor, porque é uma dor lombar não específica, ou seja, ela não tem causa. Então, quando eu for avaliar esse paciente, eu preciso lembrar que essa dor ela é não específica, né? Só que, para eu né, dizer que essa dor não é específica, eu preciso antes fazer, pelo menos, uma anamnese muito bem feita para descartar algumas coisas, né? Então, a primeira coisa da avaliação é a parte de anamnese, beleza? Então, quando a gente fala dessa anamnese, na anamnese a gente vai coletar várias coisas, né? Então, aquele esqueminha base de sempre, então, queixa principal, histórico da moléstia atual, histórico da moléstia pregressa, enfim, coisas relacionadas a atividades hábitos de vida, histórico familiar, tudo isso, né? Só que o que é importante dentro dessa anamnese, né? Coisas que eu preciso saber. Então, em relação ao motivo da consulta, queixa principal, né? Então, dor lombar, provavelmente o paciente vai relatar algum tipo de dor. Né? E aí, em relação a essa dor, é importante que eu saiba há quanto tempo ele sente a dor, né? Então, é uma dor aguda, é uma dor subaguda, é uma dor já que se tornou crônica, né? É importante eu saber o que ele faz para melhorar, o que melhora ou piora essa dor. É importante eu saber se essa dor ela afeta ele em alguma função ou atividade de vida diária, né? Então, por conta dessa dor, ele deixou de, por exemplo, sei lá, sair com os amigos, ele deixou de trabalhar, deixou de fazer alguma coisa no dia a dia dele, né? Deixou, tá evitando fazer alguma atividade, então é importante eu saber isso também, principalmente relacionado às dores crônicas. É importante eu entender, dentro dessa história desse paciente, a atividade que ele desenvolve, né? Então, o trabalho que ele tem, porque dependendo do trabalho que ele tem, pode ter alguma relação com a dor. Então, se ele fica o dia inteiro em pé, por exemplo, se é um vendedor, fica o dia inteiro em pé, ou se é uma pessoa que trabalha numa construção, que tem uma sobrecarga muito grande, levanta muito peso, né? Enfim, então são coisas que são importantes a gente entender, né? Então, a atividade que ele desenvolve, a atividade do trabalho que ele exerce, por exemplo. Histórico de traumas, mesmo que sejam traumas anteriores, né? Então, isso é importante também, né? Então,
qualquer tipo de queda que o paciente tenha tido, fraturas, tempo que ele ficou imobilizado, né? Então tudo isso, e queixas associadas, que são outras dores que ele sente, né? Fora essa lombar. Então às vezes ele pode ter uma dor na região cervical, uma dor torácica, pode ter cefaleia, pode ter uma DTM, né? Enfim, então a gente pode ter outras queixas associadas ali, beleza? E até mesmo questão relacionada à alteração respiratória, né? Então, o padrão respiratório desse paciente, enfim. Então, basicamente, na anamnese a gente vai avaliar, né, de uma forma bem ampla e qual que é o principal objetivo da anamnese, né? É a gente identificar também e descartar as famosas red flags, tá? E aí a gente já vai aproveitar para falar das diferentes classes de bandeiras, né, que a gente classifica aí, né, nesse processo de anamnese. Então, em relação às bandeiras, a gente tem as red flags, que a gente já falou, né? Então, o que são essas red flags? As red flags, elas são sinais e sintomas que vão indicar pra gente um problema mais grave. Então, se eu identifico que o paciente tem algum tipo de red flag, como, por exemplo, um trauma, né? Então, se o paciente teve algum trauma, ele caiu, bateu ali a parte das costas, da região lombar, né? Por exemplo, se o paciente teve uma perda de peso muito repentina, né? Então, nos últimos 2 meses ele perdeu 6, 7 quilos, não está fazendo dieta, não está fazendo nada. Se ele tem uma dor contínua, né? Uma dor que nunca cessa, uma dor que piora em repouso ou ela se mantém em repouso, se essa dor ela começa a atrapalhar o sono, se ele começa a ter incapacidade, então essa dor incapacita ele de realizar as atividades de vida diária dele, né? Enfim, então são coisas que a gente vai avaliar, né? Se é uma dor que inicia muito cedo, então pacientes muito jovens que já têm algum tipo de dor, né? Com menos de 20 anos, por exemplo, né? Se ele tem algum tipo de dor associada, por exemplo, dor abdominal, então, uma coisa que é importante, que a gente acaba não vendo muito, é que existe uma dor que a gente chama de dor reflexa, né? O que é essa dor reflexa? Ou dor referida, né? A dor referida é uma dor que a gente tem visceral, né? E a gente tende a sentir ela em outros pontos. Então, o nosso sistema de dor visceral, ele não é muito bem definido, né? Então, a gente não consegue saber, quando tem uma dor, por exemplo, na região de abdômen, uma dor visceral, eu não consigo saber se essa dor ela tá vindo da minha bexiga, ou se ela tá vindo do meu rim, ou se ela tá vindo do meu intestino. Eu sinto uma dor abdominal, ou eu posso sentir uma dor, por exemplo, na região lombar, né? Então, existem pacientes que às vezes têm dor lombar, e aí quando você vai avaliar, o cara tá com uma pedra no rim, né? Então você começa a avaliar, ver alguma coisa estranha, né? Isso assim, nunca avaliei um paciente desse tipo, mas a gente escuta muito falar, né? O pessoal conta nas palestras, nas aulas, que, pô, foi avaliar o paciente tinha uma pedra no rim, né? Achou que estava meio estranho ali aquela dor lombar, encaminhou o paciente para o médico, ele tava com uma pedra no rim. Isso aqui, como que ele identificou? Através dessa anamnese, né? Então ele foi procurar ali red flags, então, pô, dor abdominal, né? Enfim, tinha um histórico, às vezes, de pedra no rim, né? Então são coisas que a gente avalia. Então, essas red flags são sinais e sintomas de problemas mais graves, né? Então a gente tem que ficar ligado com essas red flags, beleza? Vou colocar a caveirinha aqui, né? Que isso aqui é perigoso, beleza? Então, são as red flags. Além disso, a gente também pode identificar o que a gente chama de yellow flags, né? Que são as bandeiras amarelas. Deixa eu pintar ela de amarelo aqui. Então, essas bandeiras amarelas, né? Elas vão estar relacionadas com fatores de risco para a cronificação da dor desse paciente, né? Principalmente problemas psico, né? Então, essas bandeiras amarelas, elas estão relacionadas principalmente a problemas, fatores psicológicos. Então, se eu vejo que esse paciente ele está meio depressivo, se ele tem ansiedade, né? Enfim, se ele tem algum tipo de problema mesmo psicológico, né? E outros fatores de risco, né? Para o desenvolvimento da dor lombar. Então, a gente tem fatores de risco como obesidade, né? Os hábitos de vida, a idade, então, obesidade, hábitos de vida, então, se ele é sedentário, se ele usa droga, né? Se ele é tabagista, né? Enfim, tudo isso, né?
E a gente entra em outras questões também, mas o principal aqui são esses fatores psicológicos, né? Então, uma vez que identifica algum fator psicológico, né? Esse fator psicológico ele pode ser um fator determinante por esse paciente ter um processo de cronificação, para essa dor se tornar crônica, né? Principalmente se eu pego um paciente no estado inicial ali, tá? Então é importante a gente meio que, né, avaliar e ver se a gente encontra essas yellow flags. Então essas duas aqui são as mais problemáticas, assim. Então a gente tem uma red flag e as yellow flags, a gente tende a ter um pior, não vou falar um pior prognóstico, né, mas a gente precisa ter mais cuidado. Então a gente precisa tomar algumas precauções. Beleza? Então essas duas aqui a gente toma algumas precauções. E a gente tem também as green flags, né, que são as bandeiras verdes. E aí é tudo de bom, né? É o que a gente quer ali quando a gente vai fazer a anamnese de um paciente. Então a gente vai avaliar esse paciente, ele geralmente tende a ter um prognóstico muito bom, né? Um histórico natural da doença. Então esse paciente, né, a gente considera ali, classifica como bandeira verde, ele tende a ter um bom prognóstico, né? Então dentro de 6 semanas ali, ele já vai estar bem, já vai estar meio que recuperado, né? Então esse paciente, geralmente a dor dele é associada a fatores mecânicos, né? Então às vezes uma sobrecarga ali, enfim, mas é um fator mais estrutural mesmo, né? Ele não tem nada psico, ele não tem nada social, né? Então o fator desse paciente é mais o bio mesmo, né? E aí não tem nenhum tipo de red flag, nenhum yellow flag, e geralmente esse paciente ele tende a ter uma recuperação rápida, uma recuperação muito boa, um prognóstico ali, né, de melhora dessa dor aí naquelas 6 semanas que a gente falou. Tá? Então essas são as bandeiras que a gente tem ali. Mais preocupante pra gente são essas red flags que a gente vai tentar sempre avaliar dentro da anamnese. E uma coisa interessante, né, a gente falou um pouquinho sobre essas bandeiras, né? Então essas aqui são as bandeiras. Existe um questionário que a gente chama de Start Back, né? Então, para avaliar essas bandeiras aqui, a gente tem o questionário. Não só essa, né, eu coloquei ali, mas enfim, a gente tem um questionário que é meio que geral, né, para avaliar tudo isso aqui. A gente tem um questionário que a gente chama de questionário Start Back, que basicamente ele vai identificar, né, se existem fatores, por exemplo, psicológicos, né, se existem fatores sociais, enfim, que estão influenciando nessa dor lombar desse paciente, né, para a gente já fazer esse encaminhamento, né, para um profissional, por exemplo, um psicólogo, um psiquiatra já no início. Então eu dei uma procurada nesse questionário, né, nesse Start Back. Ele é basicamente um questionário de meio que prognóstico, né? Então ele tem algumas questões ali, tipo, se não me engano são 8 ou 9, né? Ele pergunta coisas como, por exemplo, uma pergunta que eu lembro, tipo, nas últimas 2 semanas, né, se o paciente ele tem se vestido mais devagar do que o usual por causa da dor lombar, né? Então se ele, para se vestir, ele demora mais por causa da dor, ou se ele tem se pensamentos, né, de preocupação, eles vêm na cabeça dele todo o tempo, se ele tem aproveitado as coisas que ele costumava aproveitar, né? E aí o paciente ele vai colocar ali, então tem essas perguntinhas na frente, ele vai colocar se ele concorda ou se ele discorda, né? E aí no final tem uma pontuação ali, mais ou menos, né? Então, se ele faz 3 pontos ou menos, né? Ele tem um baixo risco ali de, por exemplo, ter um pior prognóstico, né? Se ele faz mais de 4 pontos, ele tem um alto risco, né? De ter ali, por exemplo, uma cronificação dessa dor, né? Ou, enfim, um prognóstico um pouco mais ruim, tá? E aí, nesse caso, esse questionário, ele é bastante utilizado meio que para meio que, como o próprio nome diz, né, start back, para a gente iniciar ali um indicador, né, para as nossas decisões iniciais ali em relação ao tratamento, né? Então, se a gente precisa encaminhar para um outro profissional também, esse tipo de coisa. Então, vale a pena dar uma olhada, né? É só colocar ali a start back screening tool, né? Eu vou colocar o nome inteiro dele, vocês podem dar uma procurada. Screening tool. É um negócio interessante, assim, pra gente ter conhecimento, né? Então, se um dia precisar ali atender algum paciente, às vezes é legal aplicar, né? A gente ver isso aí, beleza? Então, seguindo, né? A gente falou um pouquinho sobre essas bandeiras. E aí a gente tem alguns fatores de risco, né, para dor lombar, né? Então, o que a gente sabe é que o sedentarismo, ele é um fator de risco para dor lombar, né? Os hábitos de vida, a gente tem fatores de riscos psicológicos, né? Fatores de risco sociais, né? Enfim, eu nem vou colocar porque são vários fatores de risco que a gente tem, né?
E tem uma revisão, né? Revisões ali que mostram, por exemplo, que existem algumas coisas como que estão associadas à dor lombar, né? Então, quando a gente pensa, né, fatores associados, existem também os fatores associados à dor lombar, né? Vamos só citar aqui alguns fatores que estão associados, segundo algumas revisões aí, né? Então, quando a gente pensa na dor lombar, existem fatores associados, como, por exemplo, ficar em pé por períodos prolongados. É importante lembrar que é associados, ou seja, não são fatores causais, tá? São fatores associados à dor lombar. Ficar em pé por períodos prolongados. A gente tem coisas como, por exemplo, postura desajeitada, né? Então, se a pessoa fica meio torta ali e tal, né? Pode ser um fator associado. Trabalhos pesados, né? Trabalhos físicos pesados. Trabalhos que exigem, né? Ou, enfim, atividades que exigem muitos movimentos, né? Relacionados à rotação e flexão de tronco, tá? Flexão e rotação. E aí, só lembrando, né, quando a gente fala de fatores associados, significa que, né, as duas setas elas vão para o mesmo lado, né? Então, se você pegar uma população de pessoas e for avaliar, né, aquelas pessoas que ficaram em pé por longos períodos de tempo, que tiveram posturas ajeitadas, tiveram trabalho físico pesado e gestos que envolviam muito movimento de flexão e rotação, muitas dessas pessoas elas tiveram dor lombar, né? Então você pegou uma população de pessoas que tinham essas coisas e várias dessas pessoas elas tiveram dor lombar, mas não significa que a dor lombar delas foi por causa disso, tá? Então, quando a gente fala de associação é diferente de fator causal, né? A gente fala que foi, por exemplo, ficar em pé por um período prolongado que causou a dor lombar dessas pessoas. A gente não pode fazer isso, né? Não tem nada a ver, mas quando a gente fala de associação significa que as duas setas elas vão para o mesmo lado, beleza? Então, existe uma associação entre esses fatores aqui e o desenvolvimento da dor lombar, beleza? Lembrando de novo, a associação é diferente de causalidade, tá bom? Bom, e basicamente é isso, né? Então a gente falou um pouquinho sobre conceitos mesmo, a parte mais teórica, né, da dor lombar, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte da avaliação mesmo, né? Então, vamos lá, aquilo que os guidelines falam pra gente sobre a avaliação. E aí uma coisa que, né, foi meio que novidade, uma coisa que a gente está aprendendo aqui. Quando a gente fala de dor lombar não específica, né, não adianta muito eu fazer um monte de teste, né, fazer a palpação de todas as estruturas ali, músculos, né, enfim. Posso fazer, né, com certeza, mas assim, não é o mais recomendado. Então tem várias guidelines que nem mostram isso, né? Então, em relação à avaliação, o que, os estudos eles mostram pra gente, né? A gente viu uma guideline bem atual. Então, o que a gente tem aqui de acordo com as guidelines? Que é o que a gente deveria seguir dentro da prática, né? Se a gente está falando de prática baseada em evidência, a gente precisa seguir o que tem nas evidências. Então, a maioria das guidelines, elas falam para a gente evitar os exames de imagem. Porque os exames de imagem, muitas vezes, eles vão gerar uma preocupação nesse paciente, né, que não tem sentido, né? Então, se eu for fazer um exame de imagem em mim, eu tenho 20 anos, né? Não tenho nenhum tipo de dor, 21, né, agora. Não tenho nenhum tipo de dor, né? Mas eu pratico esporte desde sempre, corro, faço treinamento de força, né? Então, se eu fizer um exame de imagem, uma radiografia da minha coluna, com certeza eu vou ter algum grau de degeneração, eu vou ter osteófito, né? E quanto mais velho eu for ficando, maior vai ser essa degeneração, né? Aí vamos supor que, por exemplo, né, amanhã eu começo a sentir dor lombar, né, e eu vou fazer a radiografia e vou ver que tem essa degeneração. Mas hoje eu não estou sentindo dor lombar. Hoje eu já tenho um processo degenerativo da minha coluna, com certeza, né? Isso é uma coisa que não vai surgir de um dia para o outro. Só que hoje eu não tenho dor lombar. Aí amanhã eu começo a ter dor lombar, faço o exame de imagem e eu vou associar com esse processo de degeneração, sendo que eu tenho isso há muito tempo, né? Então é importante a gente evitar esses exames de imagem, porque muitas vezes os pacientes eles associam a dor lombar a uma causa, né? Muitos médicos até antigamente faziam isso porque era um modelo biomédico, né? Então, esses exames de imagem eles fazem parte do modelo biomédico. Então, eu fazia o exame de imagem, eu achava lá, por exemplo, uma hérnia, e aí eu associava essa hérnia à dor lombar, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de modelo biomédico, é um modelo linear, que a gente falou, né? Então, tem uma causa
Isso aqui é uma relação de causalidade. Então, essa hérnia que causa a dor. A gente viu que não é bem assim, né? Então, a gente viu que eu tenho uma hérnia. Beleza, eu tenho uma hérnia. Só que, além dessa hérnia, eu tenho fator psicológico, fator social, tenho outros fatores bio, né? Eu tenho hábitos de vida, né? Eu tenho um monte de coisa ali, um monte de fatores que geram essa dor lombar, tá? Então, a gente sempre tem que pensar nisso, beleza? Aquele modelo biopsicossocial de novo, tá? Então, é interessante a gente evitar exame de imagem justamente para evitar, né, esse medo ali e tal, gerar essas crenças, né? Então, esse exame de imagem ele gera muitas crenças no paciente, né? Gera muito medo, então não é tão interessante. Lógico, se o paciente leva exame para você vai olhar justamente para descartar uma dor lombar específica. Então, se ele trouxe um exame, se ele mostrou que tem uma hérnia e tem uma compressão nervosa, né, ele tem sintomas de radiculopatia, essa dor lombar dele não é uma dor lombar não específica. Né? Ele tem uma hérnia, ele tem uma radiculopatia, é uma dor lombar específica. E aí eu vou tratar essa dor lombar específica dele, certo? Mas basicamente é isso. Então, os guidelines falam para a gente realizar o exame neurológico. Então, a gente sempre vai realizar o exame neurológico, né? E a gente já falou sobre ele na aula de cervical, mas a gente vai dar uma relembrada de novo, né? Identificar red flags e as yellow flags. Então, identificação de bandeiras. Opa. Identificar as bandeiras, né? Então as red flags, que vão indicar um problema mais grave, a gente falou sobre elas já, e as yellow flags, que vão indicar um problema relacionado a fatores psicológicos, tá? Então a identificação dessas bandeiras é importante. Como que a gente faz isso? Principalmente na anamnese, a gente pode utilizar questionários para isso, certo? E exame físico, né? E dentro desse exame físico vão entrar algumas coisas, né? Como, por exemplo, força muscular. Então é importante a gente avaliar essa força muscular. É importante a gente avaliar, por exemplo, a amplitude de movimento, né, da coluna como um todo. E aí entra aquela questão, né? Postura e palpação, né? Vou colocar aqui como a mais. Então, postura e palpação. A postura é importante avaliar se eu estou falando de uma dor lombar, às vezes, né, causada por uma escoliose, que seria um fator específico. Né? Mas quando a gente fala de uma dor lombar não específica, a postura não vai ser tão importante, a não ser que seja uma alteração postural muito gritante, muito exorbitante. Né? Em relação à palpação, a palpação ela não vai mudar muito, né, a conduta. Né? Então, poucos, nessa guideline que a gente viu, não tinha uma evidência muito forte para a utilização da palpação. Dá para a gente utilizar? Sim, né? Mas não é o que vai mudar a conduta. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas eu vou colocar a palpação aqui porque acredito que a gente sempre vai fazer, né, alguma coisa, pelo menos para entender um pouquinho mais. Acho que faz parte, né? Então vamos lá. A anamnese, eu vou puxar uma seta aqui na avaliação, mas a gente já falou dela, tá? Então a gente já falou da anamnese na avaliação. Então a anamnese a gente falou lá em cima. Eu vou até voltar aqui. Então aqui a gente falou da anamnese, né? Aí a gente falou inspeção, a gente pode fazer, né? Então dentro dessa inspeção eu vou avaliar algumas coisas. Então, por exemplo, relacionados a edema, né? Então se o paciente tem algum tipo de edema em membros inferiores, alguma coisa relacionada a isso. Atrofismo, então se existem simetrias, assimetrias entre os lados. Alterações posturais, né? Então aquilo que a gente falou. Alterações posturais que sejam muito significativas, tá? Posturas antálgicas, e aí quando a gente fala em postura antálgica, é uma postura que ela é adotada por conta de alguma dor, né? E a marcha do paciente, né? Então isso que a gente avalia na inspeção. Então se o paciente ele tem uma postura antálgica, se ele está mancando, né, por conta dessa dor, fatores relacionados a isso. A gente precisa avaliar também as cadeias musculares, aí seria ADM, não sei se entraria direto no ADM, mas a gente tem amplitude de movimento. A gente pode avaliar, existem testes, né, pra gente avaliar, não seria amplitude de movimento, mas a mobilidade, né, então tem um teste de Schober, de Stieber, que é para avaliar a mobilidade de coluna torácica. Então na ADM a gente pode avaliar a mobilidade da coluna como um todo, né, posso avaliar a flexão e extensão de tronco, inclinações, né, com lombar a gente não vai avaliar a rotação, né, mas principalmente flexão, extensão e inclinações. O que mais a gente pode avaliar?
Cadeias musculares, né? Então aqui eu tô falando coisas que fazem parte da ADM, né? Pra gente ter amplitude de movimento, a gente precisa ter, olha essas coisas. Então as cadeias musculares, então a cadeia posterior, a gente viu o teste do urso, né? A cadeia anterior, né? Então avaliar encurtamentos, por exemplo, de cadeia posterior e cadeia anterior. Enfim, seria mais isso, né? A gente tem também os testes de força, os principais grupos, então testes de força muscular. E aí, força muscular, a gente vai avaliar, por exemplo, os músculos abdominais, principalmente. Então, força de abdominais. E aí a gente tem o oblíquo externo. A gente tem reto abdominal, reto do abdômen, né? A gente tem a contração, né, do músculo transverso do abdômen. Os próprios extensores de tronco, né? Então a gente pode avaliar também. Força muscular, resistência, né? Enfim. Então, a força muscular, né? Ou enfim, a função muscular, de modo geral, a gente pode avaliar de várias formas esses músculos aqui. Então a gente pode avaliar questão de repetições, né? Pedir para fazer 1 minuto, o máximo de vezes possível. Pode avaliar o grau, né? De acordo com o Kendall, por exemplo. Então, se ele consegue fazer ou não, né? Então, posso avaliar de 0 a 5, né? Não é de 0 a 5, né? Quando a gente fala de abdominal, mas você consegue fazer com os braços ao lado ali, ou ao lado do corpo, né? Ou com o braço cruzado, ou atrás da cabeça. Né? Posso fazer por repetição, posso fazer por tempo, isometria, enfim. Então, tem várias formas de avaliar força, resistência. Posso avaliar por dinamometria, por exemplo. Enfim, então tem várias formas de eu avaliar a função desses músculos aí, de modo geral, tá? Extensores de tronco não são abdominais, né? Vou só mudar daqui, que eu puxei tudo junto, eu deixei que tava falando de músculo. Mas aqui é uma outra classe, né? Então a gente avalia os extensores de tronco. Bom, aí a gente pode avaliar até mesmo músculos de quadril, né? Então, em alguns casos, né, ali, sei lá, flexores, extensores de quadril, né? Tem uma relação bem interessante entre extensores de quadril e dor lombar, né? Enfim. Então tem várias coisas que a gente vai avaliar. Né, uma coisa que faltou aqui, que é o exame neurológico, né? Exame neurológico. E exame neurológico, a gente sempre vai fazer no caso, né? Aqui a gente não está falando de dor lombar específico, a gente está falando no caso aqui que a gente tem radiculopatias, né? Até nas dores lombares não específicas também, então radiculopatias, pra gente descartar, né? Então, o exame neurológico a gente avalia a sensibilidade superficial, dor, temperatura e tato leve, né? Então, sensibilidade superficial, própria força muscular, né? Como a gente já falou. E os reflexos, né? A gente tem os reflexos tendíneos, né? O aquileu ali. A gente faz o calcâneo, tendão calcâneo e o patelar. São os dois principais aí para membros inferiores, né? E aí esse exame neurológico a gente pode fazer nos membros inferiores, né? Então se o paciente ele tem uma dor lombar, ou enfim, uma dor que irradia, alguma coisa, a gente pode avaliar o membro inferior dele. Né? Então eu vou avaliar se ele tem déficit de força de flexão de quadril, de extensão de joelho, de flexão de joelho, enfim. Então a gente avalia aí basicamente assim. Assim, em relação à avaliação, né, aquilo que a gente falou, né, então é meio geral, né, não tem um foco específico, por quê? Porque a gente não vai procurar uma causa específica, né, a gente vai tratar essa dor lombar. Então, o foco maior dentro dessa avaliação é em relação à anamnese, né, a gente pode fazer outros testes, então inspeção, força muscular, ADM, né, o exame neurológico é recomendado, mas o principal aqui vai ser a anamnese para a gente identificar aqueles fatores, os fatores de risco mesmo, né? A gente tem vários fatores de risco. A gente pensa na dor lombar, né? Então, fatores de risco. Então, a gente tem fatores de risco ali, por exemplo, biológicos, estão relacionados à estrutura, né? Que podem gerar essa dor lombar. Então, a gente tem ali, vou colocar isso separado, tá? Esses fatores de risco. Vamos colocar aqui embaixo, fatores de risco para dor lombar, de modo geral. A gente tem fatores de risco biológicos, a gente tem fatores de risco
psicológicos, fatores de risco sociais, social, né, enfim, que seria aquele modelo biopsicossocial, tá? Dentro do biológico entrariam coisas como outras comorbidades, né, então que o paciente possa ter outras doenças ali, as comorbidades, né, sensibilização tecidual, então às vezes se ele teve algum tipo de processo inflamatório mesmo, alguma lesão, alguma coisa, né, então ele pode ter a sensibilização tecidual inicial causada por uma dano estrutural e depois com o tempo pode ter uma alteração naquele mecanismo de cronificação da dor, né? Por exemplo, psicológicos entraria daí estresse, fatores como sintomas de ansiedade, depressão, então vou colocar aqui ansiedade, depressão, crenças limitantes que esse paciente tem, então as crenças que ele desenvolve. E dentro dessas crenças, os exames de imagem podem fazer com que os pacientes desenvolvam muitas crenças. Cinesiofobia, o medo de realizar algum tipo de movimento, né, por conta da dor que ele vinha sentindo, a catastrofização, dentre outras coisas. E aí, a gente tem o social, então o apoio familiar, esse paciente, então apoio familiar se as pessoas acreditam na dor dele, se ele tem um apoio, o acesso que ele tem às condições de saúde, condição financeira, né, que seria o fator socioeconômico ali, condição financeira. E aí, claro, a gente tem mais um importante aqui, né, que é fatores relacionados a estilo de vida, né, hábitos de vida. Então, principalmente entraria aqui o sedentarismo, né, um grande fator de risco para a dor lombar. Né? Sabe que a atividade física é a melhor forma de combater a dor lombar é o exercício. Né? Tabagismo, uso de drogas, né, enfim, obesidade, também é um fator de risco para o desenvolvimento de dor lombar. Enfim, de modo geral, questões relacionadas ao estilo de vida desse paciente, beleza? Esses são os principais fatores de risco aí, beleza? Uma coisa que eu esqueci de falar aqui, a gente falou do exame neurológico, falei das radiculopatias, mas quais são os sinais e sintomas que a gente tem, né? Quando a gente tem algum tipo de... Quando eu desconfio de uma radiculopatia, né? O que o paciente geralmente ele tende a apresentar, o que a gente vê nesse paciente com radiculopatia. Então a gente falou ali sobre o que a gente vai avaliar, né? Então o exame neurológico. Geralmente esse paciente ele tende a ter, né, uma dor irradiada, né? Pode estar associada a uma queimação, uma sensação de formigamento, de, né, agulhada, enfim. Dentro disso, a gente também pode ter parestesia, então diminuição de força, teste de força muscular. A gente pode ter alteração de sensibilidade, hipoestesia, por exemplo. Diminuição. A gente pode ter uma hiporreflexia ou ausência de reflexo. Então, são alterações que a gente encontra. E um teste que a gente acabou esquecendo de falar, que a gente viu, né, ele na prática, que é o teste de Lasek, né? Então, a gente tem os testes provocativos. A gente falou sobre alguns. A gente tem 3 testes, a gente tem o teste de Lasek, que eu vou fazer a elevação do membro, geralmente ele tem sentir dor ali a partir dos 30 graus até uns 60 graus, então, geralmente refere uma piora dos sintomas entre 30 e 60 graus. Tem o teste de Bragar, que é a mesma coisa que o Lasek, só que ele vai fazer com uma dorsiflexão. E tem o teste de Slump, né, que é o pior aí, né, enfim, que geralmente ele vai fazer uma flexão total ali, cabeça, tronco e a extensão do membro inferior. Em dorse. E aí eu tenho o maior estiramento do nervo, dos nervos ali, e pode gerar pode gerar esse sintoma, né? Então os testes provocativos eles são para quê? Para provocar o sintoma. Então quando ele faz o teste, geralmente ele vai sentir essa dor irradiada, né? Enfim, sintomas mais exacerbados, beleza? Então acabei esquecendo de falar disso em relação a essas radiculopatias. Deixa eu só colocar aqui, né? A gente falou um pouquinho sobre essa avaliação, né, para começar para vocês verem. A gente falou sobre os guidelines, a gente falou sobre a inspeção, sobre amplitude de movimento, sobre força muscular, sobre o exame neurológico, né, e aí entrou sensibilidade superficial, flexos, força muscular, testes provocativos, né. A gente falou um pouquinho sobre fatores de risco para dor lombar, né, dentro de uma esfera geral. E eu falei que ia falar da palpação, né, e palpação de estruturas que a gente pode palpar para a gente ver, né. Então, em relação à palpação, a gente pode fazer sim, né, não tem nada... Assim, em alguns casos não é tão recomendado, mas a gente pode fazer, né? E a gente pode palpar estruturas como, por exemplo,
os processos espinhosos, vertebrais. Posso palpar processos espinhosos, posso palpar processos transversos, que vão estar 2 dedos ali ao lado dos espinhosos. Posso palpar alguns músculos, né? Então, músculos aí eu tenho quadrado lombar, né? Posso palpar ali, por exemplo, um piriforme, músculos da região de quadril, iliopsoas, se existe algum tipo de encurtamento, contratura, né? Enfim, então a gente pode palpar toda aquela musculatura, né? Região posterior, extensores, né? Enfim, para tentar achar alguma dor ou alguma coisa associada. Mas lembrando que a palpação ela não é tão recomendada assim, beleza? E a gente pode fazer outros testes, né? Testes funcionais ali, eu não vou nem colocar, mas teste de Stewart, Schober, né? Enfim, aquele mais geralzão aí, beleza? E dentro da avaliação, né, uma coisa que é importante também, que eu acabei esquecendo de falar, é que nessa questão da anamnese a gente tem um outro questionário, né? A gente falou do Start Back, né? Que é um questionário que a gente tem para avaliar se o paciente tem algum fator psicológico, por exemplo, né? Mas a gente tem um questionário que é muito usado internacionalmente, né? Tem 3, na verdade, que a gente mais usa para dor lombar é o Roland Morris, né? Que é um questionário de incapacidade, né? Então, o questionário de incapacidade de Roland Morris. Então, esse Roland Morris é um questionário que o paciente vai responder algumas questões e a gente vai ver o nível de incapacidade desse indivíduo, né? Então, ele tem 24 itens, né? Com pontuação ali de 0 e 1. E aí, se ele tem uma pontuação maior do que 14, né? Significa que ele tem uma grande incapacidade funcional, né? Então, está relacionado com uma incapacidade funcional. Então, é um questionário validado, né? Existem outros também, mas esse é o mais usado ali, que a gente poderia dizer. Então, vale a pena a gente aplicar esse questionário no paciente. Bom, eu acho que em relação à avaliação seria isso, né? Então, a gente falou aqui pelo menos o principal aí, meio que geral, tá? E agora falar sobre o tratamento, né? A gente viu ali tratamento da dor lombar, a gente vai separar em fases, né? Então, é meio parecido ali com... não parecido assim, né? A gente separa em fases assim como a gente separou no caso da cervical. Então, tratamento da dor lombar não específica, né? E aí eu posso ter um paciente que está numa fase aguda de dor, né? Ou seja, ele está com sintomas ali bem expressos, né? Um paciente está sentindo dor, está com limitação de movimento, né? Enfim, eu posso pegar esse paciente numa fase um pouco mais crônica, né? Então ele já teve uma certa melhora, os sintomas já está diminuído, né? Ele já consegue ter um pouco mais de funcionalidade, mas ele ainda tem a dor, tá? E aí vamos mudar um pouquinho as coisas que a gente vai usar, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas basicamente, né, a gente tem guidelines que vão os guidelines que vão sugerir quais são as melhores técnicas para cada coisa. Então, a primeira linha de evidência, né, que seria assim o padrão ouro, né, o top do top para a gente fazer com esses pacientes, né, tanto para dor aguda quanto para dor crônica, né, a primeira linha, uma coisa que vai entrar é a educação em dor, né? Então, a educação em dor ela vai entrar nessas linhas. E quando a gente fala em educação em dor, é um tema amplo, né, que envolve um monte de coisa, tá? Eu vou fazer um vídeo, gravar um vídeo sobre isso, mas vocês podem, tem um livro, tá? Eu vou deixar aqui do ladinho, para quem quiser entender mais sobre educação em dor, que chama Explain Pain, tá? A tradução dele é Explicando a Dor. Você acha ele na internet aí, né, piratão aí, para ler, e ele é bem legal, é um livro simples de ler, tem um monte de imagem, várias historinhas, e ele explica para você, ele ensina sobre a neurobiologia da dor de uma forma bem resumida e bem simples. E ele fala como que você educa o paciente em dor. Então, ele basicamente é um livro que ele foi feito, né, para pacientes e para terapeutas, tá? Mas principalmente para o paciente. Então, vale muito a pena ler. Tá? É um livro bem simples de ler e você vai entender muito sobre esse tópico de educação em dor, beleza? E aí, outra coisa, né, é o conselho para se manter ativo. Então, a gente vai aconselhar esse paciente a se manter ativo. Por quê? Pensa que um paciente, né, quando você chega lá, o paciente ele tá travado. Isso serve para os dois, tá? Manter-se ativo. Então, isso é para os dois.
Muitas vezes o paciente, quando ele sente uma dor, a primeira coisa que ele vai fazer é evitar aquela dor. Como que ele vai evitar aquela dor? Se movimentando. Então, se o paciente se movimenta e sente a dor, ele vai tender a associar a dor que ele tem ao movimento. E aí ele vai parar de se movimentar, ele vai ficar imobilizado, né? Para não sentir a dor. E isso vai piorando com o tempo, né? Ele começa a ter ali, vai começar a ter cinesiofobia, então medo de certos movimentos, porque ele sente dor ao realizar esses movimentos, né? E aí começa a criar crenças, então isso vai piorando. Então, o primeiro conselho que a gente dá é para o paciente se manter ativo. Então, você vai explicar para ele que aquela dor que ele sente não está relacionada a um problema estrutural, né? Uma vez que você já fez a anamnese, já avaliou ele, já descartou qualquer tipo de red flag. E aí você vai tranquilizar esse paciente, né? Você vai conscientizar ele, né? Explicar para ele que ele vai sentir dor no começo, né? Mas que essa dor não indica nada assim muito grave, que ele não precisa se preocupar tanto, né? E com o tempo ela vai diminuir, beleza? Então é a primeira coisa. E aí, em relação à dor aguda, quando a gente fala da segunda linha de tratamento, a gente tem técnicas que a gente vai usar, né? Então, a gente tem várias técnicas aí. A gente pode utilizar recursos, por exemplo, relacionados a calor superficial, né? Então, bolsas térmicas aí, para auxiliar nessa dor. Mobilizações vertebrais, né? Até mesmo manipulações, mas as mobilizações no começo agudo seriam mais interessantes, né? Porque a manipulação, ela gera um movimento um pouco mais brusco, então talvez não seja tão interessante nesse momento de agudização, né? Pode até piorar, porque a gente for pensar em um tipo de agressão que a gente está fazendo, né? Então, uma mobilização já seria interessante, então mobilizações vertebrais, né? Recursos como massagem, acupuntura, para quem entende de acupuntura, né? E medicamento, né? Então, medicação, a gente tem os anti-inflamatórios não esteroidais, né? E lembrando que quem prescreve medicamento é o médico, tá? Então isso aqui é coisa de médico, tá? Vou colocar aqui, quem prescreve a medicação é o médico, mas o paciente ele pode estar utilizando, né? E é claro, né? Daí a gente tem o exercício e também tem a terapia cognitivo-comportamental, né? Não entendo muito sobre, eu vou ler mais a respeito, né? E talvez, quem sabe, no futuro role uma aulinha sobre essa terapia cognitivo-comportamental, mas basicamente está relacionado, né, à questão psico, né? Então a gente vai tentar tratar um pouco essa parte psico, né? A gente usa terapias de exposição, né? A própria educação em dor, né? Entram aí dentro dessa abordagem, eu acredito, tá? Mas não vou falar muito porque eu não entendo muito sobre. E aí o exercício, né? Nessa fase aguda, a gente tem que ter um certo cuidado, porque ele funciona para alguns e para outros não, né? Então tem pessoas que nessa fase aguda o exercício vai piorar a dor delas, e nesse caso não é interessante utilizar. Mas tem pessoas que vão se dar bem com o exercício nessa fase aguda, e aí eu posso utilizar, beleza? Mas na fase aguda, quando a gente fala de exercício, não estou falando de exercício resistido, por exemplo. Não vou mandar o cara fazer agachamento, não vou mandar ele fazer abdominal, nada do tipo, mas exercícios ativos, né? Exercícios ativos simples. Então, por exemplo, o paciente vai estar lá em decúbito dorsal, né? Você pede para ele fazer né, com os joelhos flexionados, ele fazer uma elevação, né? Uma flexão de quadril curtinha, né? Até onde não dói, bem tranquila, né? Então, seria basicamente movimentos ativos, né? A gente está falando só de movimentação mesmo. Movimentar para ajudar a modular a dor, né? Então, o exercício, quando a gente pensa nele, ele é uma das principais formas de a gente modular sintomas. Então, o exercício, nesse caso aqui, entra para modulação da dor mesmo, modulação de sintomas, beleza? Terapia manual, né? Ali a gente sempre utiliza também, né? Não tá aqui, mas terapia manual, de modo geral, né? A gente falou ali massagem, mobilizações, mas tudo isso entra como terapia manual, beleza? Em relação à dor crônica, né? Quando a gente pensa na segunda linha de tratamento, a gente pode colocar tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui também vai entrar, né? E aí o que a gente tem de plus ali, o que poderia ser diferente, né? Nesse caso aqui, a gente não tem calor superficial, né? Então o calor superficial ele não entra na segunda linha, tá? E a gente poderia adicionar aqui o mindfulness, que é meditação, né? Mindfulness, que seria uma meditação. Então, não sei se vocês conhecem, mas tem uns vídeos, né, que a gente chama de Yoga Nidra, né, que é bem legal, que é meio que uma técnica de meditação mesmo, né, de relaxamento ali. Isso é interessante porque às vezes esse paciente ele tem uma ansiedade, alguma coisa, às vezes tem uma tensão muscular muito grande, então nesse caso é interessante a gente utilizar.
O tratamento multidisciplinar, né? Então você tem uma equipe multidisciplinar, outros profissionais, né? Então acompanhamento com psicólogo, entre outras coisas ali, no caso dessas dores crônicas, né? E em alguns casos aí entram as cirurgias, né? Caso, né, enfim, realmente não dê para resolver, né? Caso seja um problema estrutural e tal, entram as cirurgias aí, beleza? Então basicamente seria isso. Então em relação, né, à recomendação geral, né, a mesma coisa. Então o que a gente tem que fazer, né? O que é recomendado a gente como terapeuta? Recomendações. A gente como terapeuta, né, fazer com o paciente, né? E aí entra evitar exames de imagem, né? Então os exames de imagem que a gente falou, eles estão relacionados a essas crenças, né? Essa cinesiofobia e tal, entre outras coisas, né? Orientar o paciente, então em relação ao movimento, por exemplo, né? E promover o que a gente chama de autoeficácia, né? Então a autoeficácia é o paciente ele saber lidar com essa dor dele de forma independente, né? Então ele aprender recursos, aprender técnicas, né, que vão diminuir a dor sem que ele precise já ir correndo, né, para fisioterapia ou que ele fique tão preocupado, né? Enfim, ele saber lidar com essa dor dele. Tá? Pacientes com bandeira amarela, a gente fazer encaminhamento, né, e utilizar ali os exercícios, né? Então esses dois seriam importantes ali, tá bom? E aí em relação à educação do paciente, né? Em relação à educação do paciente que tem dor lombar, coisas que entram aqui, né, que é importante a gente falar. Então a gente precisa explicar a natureza da dor, né, que a dor nem sempre ela vai ser uma coisa ruim, né, então a dor ela é um mecanismo de proteção do nosso corpo, né. Explicar que é improvável que haja algo grave, então você vai tranquilizar o paciente explicando para ele que, ó, isso aqui não é o fim do mundo, né, explicar que é improvável que esse problema que ele tem seja grave. Opa. Isso também é importante, né? Então, falar sobre o exame de imagem, né? Então, explicar que o exame de imagem não vai mudar nada. Então, não é porque o paciente ele tem uma degeneração que é a causa da dor dele. Tem um monte de artigo, inclusive, que mostra, né? Então, você pega lá... eu vi um, né, que eles pegaram 3 mil e poucas pessoas saudáveis, né, que não tinham dor lombar, numa faixa etária de 18 até uns 50 e poucos anos. E eles fizeram ressonância magnética nessas pessoas. Em todas elas, eles encontraram degenerações, né, hernias de disco e tal, em pessoas assintomáticas, ou seja, que não tinham dor lombar. Né? Isso mostra que não é o exame de imagem, não são essas alterações relacionadas ao envelhecimento que geram a dor lombar. Né? Pessoas com dor lombar vão ter degeneração, vão ter, às vezes, hernia de disco, enfim, entre outras coisas. Mas pessoas que não têm dor lombar também vão ter essas alterações, tá? Então, não é fator de causalidade. Incentivar a se manter ativo, né? Então a gente precisa explicar a importância do movimento. Importância de se manter ativo. Certo? E por último, né, incentivar a autoeficácia, né? Então, incentivar e tornar o paciente autoeficaz. Certo? Então eu vou ensinar para ele, por exemplo, movimentos que ele faz que diminuem a dor dele, né? E quando ele sentir essa dor, quando ele tiver um período, às vezes, de exacerbação dessa dor, né, um período de agudização da dor lombar dele, ele mesmo vai fazer aqueles exercícios e ele vai conseguir, né, de uma forma autoeficaz ali, né, com autonomia, controlar esses sintomas mais agudos, tá? E basicamente é isso, né? E evitar alguns, a gente como terapeuta, a gente precisa evitar alguns termos, né? Então evitar termos como degeneração, desgaste, né? Enfim, aqueles termos mais pejorativos mesmo, né? E evitar linguagens que promovam algum tipo de medo para o paciente em relação à dor, né? Então, falar para ele fazer um exercício até o limiar de dor, esse tipo de coisa assim, né? Então não relacionar movimento e dor, né? Porque se eu relaciono movimento e dor, ele entende que sempre que ele sentir a dor, ele vai ter que parar o movimento, tá? Então basicamente é isso. Eu acho que aqui a gente pegou meio geralzão, né? Foi tudo aí que a gente precisava revisar aí sobre dor lombar, né? Então, é uma coisa meio complexa mesmo, né? Então a gente falou um pouquinho aí, de novo, né, sobre esses tratamentos, né? A gente falou um pouquinho sobre a avaliação da dor lombar, a gente falou sobre as bandeiras, né?
E falou sobre alguns conceitos relacionados à dor lombar, biopsicossocial, classificação de dor, tempo, né, enfim. Bom, então é isso, né? Então, vou encerrar por aqui o vídeo, espero que tenha ajudado, né? Pelo menos a entender alguns conceitos, né? A importância de educar o paciente em dor, algumas coisas nesse sentido. Se gostou, já sabe, né? Enfim, se precisar de alguma coisa, tiver alguma dúvida, manda mensagem. E valeu, espero que esse vídeo tenha ajudado e até o próximo vídeo. Tamo junto.